O tempo tem a capacidade de mudar muitas coisas, seja para melhor ou para pior. Este mesmo tempo também tem influência sobre a linguagem. Por exemplo, nos tempos do Brasil Império, as pessoas mais nobres e educadas usavam a expressão de tratamento vossa mercê. Isso mesmo, os nobres se referiam ao outro dizendo vossa mercê. Com o passar do tempo, a expressão foi sendo popularizada para vós me sé, depois para você, e hoje muitos usam a expressão cê. Cê que sabe, cê passa lá. Com isso, observamos que o tempo produz essas mudanças. Mudanças estas que atingem também as questões políticas e geográficas, trazendo alterações para nações, povos e etnias. As misturas com diversas culturas, religiões, idiomas, dialetos, guerras, revoluções, sistemas políticos, com o passar do tempo vão gradativamente alterando a nomenclatura de alguns povos, trazendo novas definições para as mais diversas culturas. Um exemplo disso é a nomenclatura dada aos descendentes de Abraão. No decorrer do tempo da história bíblica, esses descendentes foram chamados de hebreus, israelitas, judeus e atualmente são chamados de israelenses. Para muitas pessoas, hebreus, judeus e israelitas são o mesmo grupo de pessoas, mas será que existe uma diferença? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal você encontra dezenas de vídeos que falam sobre a Bíblia Sagrada, sobre teologia e sobre vida cristã, como um cristão pensa e vive. E dentre os vídeos tem 2 cursos gratuitos por aqui. Curso de Teologia Sistemática, com 10 vídeos, e curso de Introdução à Bíblia, com foco no Antigo Testamento. Além de diversas séries de vídeos como os livros da Bíblia Sagrada, os 12 Apóstolos de Jesus, profecias bíblicas que já foram cumpridas, divindades na Bíblia Sagrada e outras mais. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder de vista este canal. Além disso, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com outras pessoas que apreciam o aprendizado da Bíblia, de teologia e da vida cristã. Quero também agradecer aos membros aqui do canal, que contribuem com a manutenção do canal, pois dicionários bíblicos, comentários bíblicos e diversos outros livros, além de câmeras, computadores, iluminação, programas de edição e outros equipamentos, não saem de graça. Tudo tem um custo. E se você quer contribuir com o canal tornando-se um membro, você terá acesso aos textos dos vídeos no formato PDF. E esses textos você pode baixar, imprimir e compartilhar. Antes de tentar apresentar uma diferença bem básica entre hebreus, israelitas e judeus, é importante colocar algumas informações bem importantes. A primeira coisa é a diferença entre nação, estado e país. De modo bem simples, uma nação é a reunião de cultura, tradição, línguas, costumes que formam a identidade de um povo. Um estado é um conjunto de normas, ordenanças jurídicas que administram a nação e o país. Já o país é o espaço geográfico onde o estado administra uma nação. Por exemplo, o Brasil é um estado localizado em um país da América do Sul, que abriga a nação brasileira. E esta nação tem diversas culturas, administrada por este estado. Existem nações que não têm um país específico, como por exemplo os ciganos. Os ciganos são uma nação espalhada por vários países. E a cada país que se instalam, eles se submetem às leis deste estado. Outra coisa importante é que muitas vezes os termos hebreu, israelita e judeu são apresentados como sinônimos, isto é, são expressões diferentes dadas a um mesmo grupo de pessoas. E até mesmo a Bíblia, em algumas situações, apresenta esta similaridade para estes termos. Assim, é compreensível que você encontre informações que defendem esta ideia de que hebreus, israelitas e judeus sejam termos sinônimos dados a um povo.
No entanto, encontra-se também intérpretes bíblicos que fazem a distinção, fazendo diferença entre hebreus, israelitas e judeus. E é dentro desse contexto que passaremos a fazer uma observação mais detalhada. A expressão hebreus aparece pela primeira vez nas páginas da Bíblia na história de José. Quando José estava preso defendendo a sua inocência, ele afirma que tinha sido trazido à força da terra dos hebreus. A expressão hebraica aqui utilizada é ibri, que quer dizer pessoa além de ou do outro lado. Esta expressão tem uma ligação direta com um dos descendentes de Sem. Sem era filho de Noé e dos seus descendentes nasceu Éber. O nome Éber tem este significado, região além. E se continuarmos na genealogia de Éber, chegaremos a Abraão. E nisso está o sentido do nome Éber, pois Abraão morava do outro lado do grande rio Eufrates. Abraão teve que cruzar este rio para vir a Canaã. Assim, para alguns intérpretes do Antigo Testamento, os hebreus são descendentes de Éber e por meio de Abraão tiveram que cruzar o rio para começar a residir em Canaã. E aqui entra um pouco do conceito de nação, país e estado. Os descendentes de Éber deram origem a um povo, os hebreus. Residiam em um país, Canaã, que não era o seu país, e ainda não possuíam um estado, ou seja, não tinham leis que os organizavam como nação dentro de um país. Além disso, outros intérpretes afirmam que os hebreus eram os povos que falavam os idiomas semíticos, dos descendentes de Sem, como o aramaico, árabe e o hebraico. Ou ainda os hebreus estão ligados aos povos chamados Rabiru, que eram descendentes de Sem e vieram para a Palestina. Contudo, ainda prevalece a ideia de que os hebreus sejam descendentes diretos de Éber e por meio de Abraão cruzaram o rio e vieram habitar em Canaã, na Palestina. Pode ser este o sentido que José disse: fui trazido à força da terra dos hebreus, ou seja, da terra dos descendentes, daqueles que cruzaram o rio. Passado um tempo, já em Canaã, Abraão teve Isaque, e de Isaque foram gerados 2 filhos, Esaú e Jacó. Depois de alguns anos, Jacó, após sair da casa do seu pai, foi para Padã Arã, e lá se casou com as 2 filhas de Labão, Lia e Raquel, onde teve 12 filhos e uma filha. Quando Deus ordena que Jacó retorne à terra dos seus pais, no local chamado Val de Jaboque, ele teve um encontro sobrenatural onde lutava com um homem. Nesta luta, esse homem disse que a partir daquele momento, Jacó passaria a ser chamado de Israel, pois ele tinha lutado com Deus. Assim, os israelitas são todos descendentes de Jacó, ou seja, descendentes diretos de Israel, Jacó. Ainda que muitas vezes os descendentes de Jacó, israelitas, sejam chamados de hebreus, pois são também descendentes de Éber, mas nem todo hebreu pode ser chamado de israelita, pois alguns descendentes de Éber não são descendentes de Jacó. Na linha genealógica temos primeiramente os hebreus e depois os israelitas. Como informado na introdução, o tempo tem o poder de produzir transformações culturais. Essas transformações agem diretamente sobre as culturas, sobre as questões políticas, sobre a religião e etc. A nação dos israelitas também estava sob os efeitos do tempo. Depois de 400 anos de escravidão egípcia, os hebreus que eram israelitas foram libertos e passaram a peregrinar pelo deserto em direção a Canaã. Uma nação estava indo em direção a um país para se tornar um estado. É interessante que é Deus que, em meio ao deserto, começa a instaurar as leis de um estado na nação dos israelitas. Mais alguns anos na frente, os israelitas conquistam Canaã e se tornam um estado, uma nação dentro de um país com leis para administrá-los. Assim, a monarquia é estabelecida com os reis,
Mais tarde, o reino é dividido em dois reinos: o reino do norte, Israel, com a cidade de Samaria como capital, e o reino do sul, Judá, com Jerusalém como capital. Desta maneira, aqueles que pertenciam ao reino do sul, o reino do Judá, passaram a ser chamados de judeus, pois também eram descendentes da tribo de Judá. Passado o cativeiro, em cumprimento às profecias, os judeus retornaram às suas terras e dão continuidade aos seus descendentes. Como já afirmado, ainda que se possa encontrar afirmações que hebreus, israelitas e judeus são sinônimos, no entanto, outros, de maneira resumida, afirmam que os hebreus são descendentes de Éber, os israelitas descendentes de Jacó, que passou a ser chamado Israel, e os judeus eram um povo que pertencia ao reino de Judá. Atualmente, as pessoas que nascem em Israel são chamadas de israelenses. Além disso, existe também o judaísmo, que é uma religião monoteísta que tem como regra de fé e vida os escritos do Antigo Testamento. Esta religião não é formada somente por israelenses. Existem pessoas de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, que aderem aos credos do judaísmo e muitas vezes chamados de judeus. Um abraço e até um próximo vídeo.